Como a Zona Franca de Manaus te deixa mais pobre? Hoje eu não vou prever o vídeo inteiro, vamos assistir primeiro. Grande moral da economia. A Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus. Tá lá na Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus. Você talvez não sabe, mas a razão principal pela qual você paga mais caro no seu computador, celular, console e placa de vídeo é esse selinho aqui. A marca da besta. Zona Franca de Manaus. A Zona Franca. A Zona Franca. Zonas francas. Zona Franca de Manaus. Bueno, vamos começar. Agora você deve estar olhando pra mim, tipo, tá, pera, como assim? O que a Zona Franca de Manaus tem a ver com eu pagar mais caro em um celular? Só um segundinho. Em 2017, teve uma PEC decorrente de uma ideia legislativa, daquelas que qualquer um pode entrar e sugerir livremente no site do Senado, para isentar jogos e videogames produzidos no Brasil. Ótima ideia. Em só um dia, ela passou dos 20 mil apoios necessários para ser encaminhada. Cara, por acho que semanas teve um mano aí que tava de forma religiosa vindo aqui no chat, em quase todos os vídeos, falando: sabia que vai ter um plebiscito em 2026 para a restauração da monarquia? É essa daqui, é uma ideia legislativa. Velho. A pessoa ainda acredita. Quando eu tinha 15 anos, eu acreditava que as ideias legislativas poderiam resultar em algo. Não, elas não podem. Esquece. Pro Senado. Para. Isso daí é shitpost. Ideia legislativa é uma forma. Eu já falei isso daí em outro vídeo. Essas sugestões legislativas são nada mais nada menos que: olha, povo, finge que você tem algum poder aí, manda uma ideia pra cá que a gente vai rejeitar de qualquer jeito. É isso. Pra isso que serve. E no final da consulta pública, ela tinha mais de 150 mil votos favoráveis da população. Lendo o parecer, pelas palavras da própria relatora, no aspecto constitucional não há qualquer impedimento à tramitação de projetos para conceder benefícios tributários a determinados produtos ou segmentos. Tampouco há impedimentos à tramitação de emenda constitucional. O texto do autor original da proposta também é muito bom, ressaltando a crescente importância do mercado de jogos, tanto economicamente quanto culturalmente, o potencial brasileiro para um mercado de jogos nascentes, o exemplo do jogo do Marcos Castro, da Lenda do Herói, cara, simplesmente excepcional. E o parecer continua com: muito embora a proposta de emenda à Constituição possa parecer privilégio ao segmento, não temos dúvida de que a desoneração de impostos, uma vez promovida, aumentará a arrecadação tributária como um todo. Parecer final da comissão, voto pela aprovação da proposta. 2 anos se passaram, tramitação demorada, mas o parecer da CCJ também foi favorável. Só que em 2019, depois que ela foi encaminhada para discussão no plenário, um, 2, 3 anos se passaram. Quem diria? A proposta ainda existia, ela foi resgatada e arquivada. Esse é o teu país aí. Esse é o teu país, pô. Acabou. É isso aí. Esse é o teu país. Nada nunca acontece. Tô assistindo diretamente da região metropolitana Potiguar. Mudaria algo se essas zonas industriais fossem em cidades melhores localizadas? Sim. Cara, a gente deveria, como eu posso dizer, ter a costa do Brasil inteira sendo uma zona franca. Lindo, sabe? Mas não, né? A nossa zona franca fica no meio da Amazônia. Ou seja, ela morreu. Tá, mas se todos os pareceres iniciais foram favoráveis, por que a proposta sequer foi votada? Bom, em agosto de 2019, na data do último desenvolvimento dessa proposta no Senado antes do arquivamento, saiu uma notícia no Tecnoblog. Zona Franca de Manaus critica possível benefício fiscal para videogames. A discussão sobre a redução de impostos para jogos eletrônicos e consoles produzidos no Brasil não foi bem recebida por todos os setores. Para representantes da indústria amazonense, as medidas levarão à perda de empregos e prejudicarão a produção na Zona Franca de Manaus. Caso passem no Congresso ou por decreto nacional, as propostas acabariam com 500 empregos diretos e indiretos na região, que deixaria de produzir 70...
eu não tenho um bom advogado para para expressar as minhas opiniões a respeito disso. 30 mil consoles 500 empregos, é isso aí. por ano. 500 empregos. 500 empregos. Essa aqui, meus amigos, é a essência do protecionismo. Para proteger estes 500 empregos que produzem o PS4 em Manaus com todos os incentivos fiscais possíveis, isenção de IPI, isenção de imposto de importação, isenção de ICMS, tudo que tem direito e ainda assim consegue ser mais caro do que você simplesmente É isso aqui que os nacionalistas brasileiros defendem, pô. ir pro exterior e comprar lá e trazer de lá. Para proteger esses 500 empregos, todos os milhões de consumidores de jogos e consoles no Brasil foram penalizados. Agora, esse é apenas um dos inúmeros exemplos que eu tenho de como a Zona Franca de Manaus empobrece o resto do país com seus entraves burocráticos e tentativas bem-sucedidas de lobby. E o meu objetivo aqui é bem simples. Se nos próximos 16 minutos, tempo colocado aqui na tela, eu conseguir te convencer que ao invés de Não, eu já tô convencido já. Antes de abrir o vídeo, eu já tava convencido. Mas pode continuar. ter feito a Zona Franca de Manaus, era melhor ter pego metade do orçamento de subsídios dela e ter pago diretamente a todos os funcionários que trabalham lá, para eles cavarem buracos no chão e encher de terra de novo. Aí a minha missão estará concluída. E sim, é ruim nesse nível mesmo. Então, sem mais demora, vamos começar. Deixa eu começar te dando um exemplo didático. Imagina que o governo do Japão decide fazer um parque industrial em cima do Monte Fuji para levar Genial. o desenvolvimento a uma região isolada. Ele dá uma Volta com o isenção de relator. 90% de todos os impostos por 30 anos para incentivar indústrias de produtos para alpinismo a se instalarem lá. Super propício, né? Passam-se uns 10 anos e umas 100 empresas se instalam lá, 20 anos e já tem 300 empresas instaladas, e 30 anos depois tem 500 empresas no polo industrial do Monte Fuji e nenhuma outra empresa de produtos para alpinismo se instalou em qualquer outro lugar do país, porque é muito mais vantajoso pelos subsídios ficar lá. Porém, o custo logístico é horroroso. Você tem que dar um jeito de tirar tudo o que é Oh, meu Deus. Cara, não fala de logística perto de um nacionalista que ele vai infartar. Esse conceito pra eles não existe. Não existe. Logística pros caras não existe. O que importa é gastar dinheiro público. Tem que imprimir. em cima dessa montanha isolada e levar 4.000 metros de profundidade abaixo para o mercado consumidor em Tóquio. Os produtos também são mais caros do que qualquer outro equivalente importado, justamente pelo desafio logístico e pela falta de escala das indústrias instaladas lá, e o parque custa bilhões por ano em subsídios só para manter. O resultado é que os consumidores pagam mais caro nos produtos nacionais de alpinismo, que muitas vezes até são piores em qualidade, mas eles não conseguem acesso aos importados por um preço barato, porque o imposto de importação é muito grande justamente para incentivar a produção nacional. Só que quando acaba o prazo inicial dos 30 anos de subsídio para as empresas lá, surpresa! Nenhuma das empresas se sustenta sem os subsídios. E a Ele resumiu a indústria brasileira. Por que a indústria brasileira acabou na década de 90? Tá aqui, ó. Ele acabou de apresentar pra vocês da forma mais sucinta possível. É exatamente isso que eu vou explicar no meu doc de 3 horas. Então que todas as empresas vão correndo bater na porta do governo, falar que não pode acabar os subsídios de jeito nenhum, porque senão o polo industrial Monte Fuji quebra e com ele todos os 10.000 empregos gerados lá. Nossa! Quem diria, não? Que ter um polo industrial no meio de uma montanha isolada ia depender para sempre de subsídios para ser viável? Ai, André, mas por que o governo japonês iria construir um polo industrial em cima do Monte Fuji? Não sei. Por que a gente fez um polo industrial no meio da floresta amazônica mesmo? Por que não? Exato. É que os políticos chegaram assim, por que não? Não vai ser engraçado enfiar um polo industrial no meio da Amazônia? Aí eles falaram, vai ser engraçado. Daí eles fizeram, pronto. Basicamente, esse foi todo o debate. Esse exemplo ilustrativo... Não. É para desenvolver a Amazônia. Aí eu te pergunto de novo. Pra quê?
Pra quê? É para te mostrar duas coisas. Primeiro, que o estabelecimento de um polo industrial em cima do Monte Fuji é completamente artificial. Nenhuma empresa teria ido para lá se não fossem os subsídios. Elas teriam ficado próximas aos centros consumidores justamente para evitar custos maiores de deslocamento. E segundo, que essa é uma política fadada ao fracasso no momento que ela foi concebida, porque os desafios logísticos de transportar insumos e os produtos finais são tão grandes, assim como os custos, que essas empresas que estão instaladas ali vão para sempre depender de subsídios para ser viáveis. E esses dois pontos do meu exemplo hipotético caem como uma luva na Zona Franca de Manaus. Inclusive, esse ponto da logística ser tão ruim que o subsídio tem que ser eterno já foi admitido pelo próprio governador do Amazonas. Uma televisão que custa R$1.000 para ser produzida em São Paulo, ela não pode ter o mesmo custo para o estado do Amazonas, porque em São Paulo, a empresa que produz esse televisor consegue colocar no mercado em 6 horas no máximo. Um televisor que é produzido lá no estado do Amazonas, para ser colocado no mercado consumidor, leva em média 10 dias. Eu tenho a seguinte proposta de reforma, um novo pacto federativo para o país. Ele vai abolir os estados do Norte e Nordeste. É isso. A minha proposta é essa. Desculpa, não é economicamente viável? Será abolido. Porque uns dias atrás eu vi uma proposta da UNR, meus grandes amigos do UNR, forte abraço, eles têm esse seguinte mapa aqui para uma nova organização territorial do Brasil. Aí eu, do alto da minha torre de marfim, falei, Ferreira Martins, o senhor está ingerindo coliformes? Aí eu falei, como eu sou um cara muito bem intencionado, eu sou brother dos caras, eu fui lá e corrigi o mapa pra eles. Pronto. Tá corrigido. Aí, ó. Resolvido o problema. Corrigi o problema. Aí, ó. Olha que lindo. Ó, sai disso pra isso. Ó, perfeito, pô. Acabou. É isso que tem que acontecer. Um grande território da União. O que vai ter ali? Índio, capivara, onça e exército. Pronto. Aí, colônias de extração. Pra quê? Pra produzir onde temos indústria! Hã? São Paulo, Curitiba, Rio, sabe? Desenvolve a costa aqui, Pernambuco, Bahia. Mas não, tem que desenvolver o meio da Amazônia. Pô, genial, genial. Não tem condição, mano. Esse país precisa de uma revolução aos moldes franceses. O Amazonas, para ser colocado no mercado consumidor, leva em média 10 dias. Quem é que vai pagar por essa logística? Quem é que vai pagar por esse custo? É um parque industrial no meio da floresta amazônica, sem infraestrutura boa de rodovias, sem infraestrutura de ferrovias. Um dia a Transamazônica vai sair. A uns 8.000 quilômetros de distância de barco, que é o meio mais viável e mais barato. A gente paga isso daí, velho. A gente paga por isso, tá ligado? Ai, cara, essa é a indústria brasileira, rapaziada. É isso aí, ó. Em vez de, sei lá, zerar os impostos, em vez de fazer a grande Zona Franca do ABC paulista, não, a gente tem que... barato de transporte dos principais centros consumidores. O polo, inclusive, tem isenção de quase 100% do imposto de importação, isenção completa de IPI, isenção completa de PIS e COFINS para matérias-primas, produtos intermediários e embalagens, redução de até 75% do IRPJ e redução de até 100% no ICMS. Só que você não vê todos esses benefícios tributários serem refletidos em preços mais baixos para o consumidor. Quase qualquer eletrônico que você for comprar no Brasil, você vai ver o selinho da Zona Franca lá. E mesmo assim, ele vai ser mais caro do que um importado. Assim como no caso da indústria automobilística, a indústria absorve os subsídios e aumenta a sua margem de lucro. E você, consumidor, paga o pato. E isso não é o André que está inventando, tá? Segundo a pesquisa industrial anual, o valor pago em salários aos trabalhadores da indústria da Zona Franca de Manaus correspondeu em 2019 a apenas 5% do faturamento das empresas lá, enquanto que no resto do Brasil a média foi de 11%. Agora, a parte feia mesmo... A parte mais divertida é a seguinte... O Estado brasileiro sabe que ele cobra muito imposto, ele sabe que ele é ineficiente, ele sabe que é burocrático, ele sabe que sufoca a indústria. E ele cria uma zona
livre desses impostos. Ó, tem uma ideia disruptiva aqui. Que tal fazer isso no país inteiro? Hã? Oh, ia ser legal, pô. É a dimensão desses custos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em 2009, o Obama colocou um conjunto de tarifas em cima de pneus chineses para tentar preservar os empregos de fabricantes de pneus americanos. Uma análise econômica dessa medida feita 3 anos depois pelo Peterson Institute mostrou que as tarifas aumentaram consideravelmente. Não, o estado de bem-estar empresarial desse país é uma das instituições mais bizarras, cara. Os pneus tanto domésticos quanto importados. Meu pai era caminhoneiro e costumava ir para Manaus em algumas viagens, morando no interior de São Paulo. Para chegar e sair daquela cidade maldita, ele tinha que passar mais de uma semana com a carreta em cima de uma balsa. Parece piada, né? Mas é a logística do teu país? É a logística do teu país, mano. É isso aí. Já os empregos na indústria doméstica de pneus ficaram praticamente estagnados, tendo aumentado em somente 1.200 postos durante a duração da medida. Somando todo o custo do aumento de preço dos pneus domésticos e importados para os consumidores, é estimado que a medida tenha custado um total de 1,1 bilhão de dólares só em 2011. E se você dividir isso pelos 1.200 empregos salvos pela medida, você chega em 900 mil dólares por funcionário por ano. Obviamente, a maior parte desse dinheiro não chegou nem perto do bolso dos funcionários. A maior parte dele virou margem de lucro maior das fabricantes de pneu domésticas. A análise, na verdade, estima que apenas 5% dessas figuras chegaram ao bolso dos funcionários. Um número particularmente parecido com o da Zona Franca de Manaus. E o pior é que, indiretamente, essa medida causou a perda estimada de 3.700... O argumento nacionalista para defender a Zona Franca de Manaus é desenvolver o estado do Amazonas. empregos no varejo, deixando um saldo negativo Ao custo de quem? Ao custo da gente que paga essa palhaçada. É isso aí, é isso aí. de 2.500 empregos. A conclusão do relatório é clara. A melhor coisa a respeito das tarifas sobre pneus é que elas acabam em setembro. Teria sido mais barato e melhor ter pago 500 mil dólares para cada um desses funcionários para eles ficarem em casa sentados fazendo nada do que ter colocado o imposto sobre os pneus. E isso é um negócio que eu toquei brevemente no meu vídeo sobre a indústria de computadores. O custo de uma medida protecionista não é só o subsídio direto. Ele também é a perda no poder de compra da população pela indústria protegida conseguir cobrar mais caro por ter que competir menos externamente. Só que a Zona Franca de Manaus não só faz lobby para bloquear qualquer redução no imposto de importação, como ela também custa em subsídios diretos 25 bilhões de reais anualmente. E isso já vem de anos, tá? De acordo com uma análise da FGV, se a gente distribuísse todo esse dinheiro para cada funcionário empregado lá, isso daria em 2021 278 mil reais por funcionário. E eles recebem em média 6 vezes menos do que isso. Só que isso é só o subsídio direto, e infelizmente no Brasil a gente não tem estudos que nem esse dos pneus para estimar quanto que o consumidor perde em poder de compra pelas tarifas defendidas pelo lobby da Zona Franca. Mas, conforme eu já citei no meu vídeo sobre o remessa conforme, nas 2 tentativas que a gente teve de baixar o imposto de importação, as 2 propostas foram barradas com base no mesmo argumento. Os efeitos negativos da redução da alíquota serão sentidos mais especialmente pelo estado do Amazonas, pois a Zona Franca de Manaus é responsável por grande parte da produção nacional de eletrônicos. Só pela perda no poder de compra da população que tu tem com o bloqueio da redução de impostos, seguramente dá para dizer que seriam uns 800 mil reais por funcionário por ano. Muito mais ainda se a gente conseguisse colocar na ponta do lápis. E sim, eu tô tirando esses números do meu... E isso tudo não é só ruim para os consumidores não, tá? Isso também é ruim para as indústrias de outros estados. Em 2020, o governo Bolsonaro garantiu um subsídio permanente para Coca-Cola produzir refrigerante. Sim, refrigerante. Na Zona Franca de Manaus, beneficiando uma multinacional estrangeira com uma operação de baixíssimo valor agregado e prejudicando toda a indústria de refrigerantes brasileira fora da Zona Franca. É, porque sabia que tem indústria no país inteiro de refrigerante? É isso aí, pô. Mas não, tem que manter a Coca no Brasil, pô. A maior oposição veio das fabricantes de tubaína. Que de esquerda toma tubaína. Mais recentemente, no governo atual, as bicicletas ficaram de fora do programa de incentivo à mobilidade verde por conta do lobby da Zona Franca de Manaus, limitando o programa apenas a subsídios para a indústria automobilística. Subsídio para a indústria automobilística?
De acordo com a matéria, por pressão de deputados ligados à Zona Franca de Manaus, a esquerda e a direita foram frustradas as tentativas de incluir uma emenda para fomentar uma indústria que movimenta diretamente 2,2 bilhões e gera incontáveis benefícios à saúde e ao meio ambiente. Por pressão da SUFRAMA, a parte das bicicletas foi removida da proposta encaminhada ao Congresso. E aqui vem a melhor parte. Das 407 indústrias e montadoras de bicicleta instaladas no Brasil, apenas 4 estão na Zona Franca. Juntas, elas geram 900 empregos diretos, enquanto as demais empregam. Mas tem que desenvolver o interior do Brasil, rapaziada. Aí, ó. O desenvolvimento do interior do Brasil aí, ó. 9 mil pessoas diretamente. Então, assim, cara, quer comprar uma bicicleta importada? Pau no seu cu. Quer uma bicicleta nacional? Pau no seu cu. Para de falar palavrão. Você tem uma indústria, por acaso, fora da selva amazônica de bicicletas? Pau no seu cu também. 900 empregos na Zona Franca de Manaus têm que ser protegidos dessa competição desigual e horrorosa. É interessante que eu até achei algumas matérias falando bem da Zona Franca de Manaus, mas coincidentemente todas elas foram escritas por representantes de indústrias ligadas à Zona Franca. Por que será, né? Os benefícios daqueles subsídios dados para refrigerantes foi escrito pelo presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes. E esse aqui que fala como a Zona Franca de Manaus não custa 25 bilhões, mas sim gera benefícios a todo o resto do país, foi escrito pelo presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas. Ah, é muito bom, velho. É muito bom, isso é muito bom. É tipo, ó, estudos falam que tal substância é boa. Daí você vai ver, é lobby da indústria farmacêutica americana. Tipo, é isso, irmão. Que seria o equivalente ao presidente da Associação Mundial de Fabricantes de Cigarro falar pra vocês, não, veja bem, o nosso produto, na verdade, ele não causa câncer. Outra coisa que se você gostou do vídeo até aqui, se inscreve e deixa um comentário, por favor, porque isso aqui levou 1 mês pra escrever e editar todas essas animações bonitinhas. E ficou muito bom, inclusive. Quem sabe se esse vídeo chegar a um alcance bom, a gente não ganha um processinho da Zona Franca de Manaus aqui no canal. Eu tô tentando ganhar um processo do exército por causa de inimigos da nação. Eu quero tanto ganhar uma nota de repúdio dos milico. Eu vou colocar na minha parede, sabe? Eu vou mandar imprimir num A1, sabe? Eu vou enquadrar, vai ficar lindo demais. Quer participar do vídeo? E por último... Nota de repúdio do exército brasileiro. Daí vai lá, testaraço. Vai ser muito bom. A reforma tributária. Não, eu vou disponibilizar a cópia pra venda também. Todo mundo vai poder ter em casa enquadrado uma nota do exército falando mal de inimigos da nação. Eu quero muito. A reforma tributária. Um vislumbre de sanidade em um país onde o wafer não paga IPI, mas o bombom paga, seria muito pedir por um pouquinho de simplificação tributária e uma alíquota onde todos os produtos paguem a mesma coisa? Para a Zona Franca de Manaus, sim. O IPI, é lógica? Completamente extinto com a reforma tributária, vai continuar incidindo sobre todos os produtos do resto do Brasil que também forem fabricados na Zona Franca de Manaus. E o que a Zona Franca de Manaus produz? Eletrodomésticos, carros, TVs, celulares, motos, aparelhos de som, ar-condicionado, relógios, bicicletas, microcomputadores e muitos. Tudo que vocês estão vendo aqui, olha, de orelhada, 90% é uma montadora. Acontece o seguinte, sei lá, pegar a Honda, a Yamaha, sei lá. Yamaha manda as peças do Japão ou de qualquer outro lugar, manda a moto desmontada aqui pro Brasil, ela entra, vai pro porto de Manaus, leva pra fábrica, eles montam a moto, botam no barco e devolvem. Ineficiente, né? Soa ridículo pra você, mas é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. 99% de tudo que está aqui na tela acontece isso. Eles mandam desmontado pra cá, eles montam na Zona Franca, 0 valor agregado, e devolvem pro Brasil custando triplo. O grande erro do Collor foi não ter acabado com a Zona Franca de Manaus. Em tudo isso, você vai pagar mais caro, e essa notícia também significa que se daqui 2 anos decidirem produzir lâmpada, farofa na Zona Franca de Manaus, o resto do Brasil também vai pagar mais caro. Quanto tempo que dura esse tratamento diferenciado? Até 2 Processadores, eles recebem um processador, o cara coloca adesivo Zona Franca e devolve. É isso. Você acha que eles fazem aí? Você acha que eles produzem Samsung lá? Não,
Não, eles mandam, tipo, faltando pouquíssimas peças. Tipo, detalhe, não é completamente desmontada, é, sei lá, a tela. Tipo, a tela está separada do celular. Eles vão lá. Pronto. É isso. É isso, manda sem a bateria. É besteirinha, sabe? Só chega lá, abre, guarda e despacha. 2074. Considerando que a Zona Franca de Manaus... Quando o mundo mais precisou de Fernando Collor, ele não estava mais lá para desburocratizar o país. nasceu em até 2074. Considerando que a Zona Franca de Manaus nasceu em 1967, isso dá pelo menos 107 anos de proteção. Esse país precisa de uma revolução aos moldes franceses mesmo, cara. Quer comprar um celular importado sem pagar imposto, meu parceiro? Espera até 2073. Talvez lá você consiga. E isso se não prorrogarem os benefícios da Zona Franca por mais 30 anos, que nem aconteceu todas as outras vezes que tava acabando o prazo dos subsídios. Ah, e sabe quanto tempo que a Coreia protegeu a Samsung, Hyundai e LG até que elas se tornassem indústrias competitivas globalmente? 6 anos. Sim. Eu amo esse país, pô. Eu amo esse país, cara. Esse país é o melhor país do mundo. Devemos defender essa terra e seu governo e seu estilo e como todas as coisas funcionam aqui a todo custo. 6 anos só. No melhor estudo que a gente tem sobre os efeitos econômicos da Zona Franca, os pesquisadores concluem que os dados indicam que os gastos tributários não aumentam nem o valor agregado bruto, o PIB, a renda e nem os impostos no Amazonas. Apenas para o tamanho da população, o emprego e a fração de trabalhadores com níveis baixos de educação encontra-se efeitos positivos. A gente basicamente enfiou um monte de gente em cima do Monte Fuji, gerou um monte de emprego de baixa qualidade que prejudicam a produtividade do resto da economia inteira e agora a gente não consegue mais tirar eles de lá. E isso é muito importante, porque se você for olhar a natureza específica dos processos produtivos desenvolvidos na Zona Franca de Manaus, você vai ver montagem de moto, porque a produção das peças em si é feita em São Paulo ou no exterior, montagem de ar-condicionado. Pensa. Peças produzidas em São Paulo, eles embarcam tudo isso, colocam tudo no navio, mandam pra Manaus, pra eles montarem lá pra devolverem pra São Paulo. É isso aí, pô! Logística! Ah, o nacionalista não sabe o que é logística. Logística é um conceito que os caras não conhecem. Porque a produção das peças em si é feita em São Paulo ou no exterior, montagem de ar-condicionado, cujos Genial. compressores também são fabricados em São Paulo e enviados 8.000 km de barco para Manaus só para montar lá, e montagem de eletrônica, São Paulo enviado no exterior, montagem de ar-condicionado, cujos compressores também são fabricados em São Paulo e enviados 8.000 km de barco para Manaus só para montar lá, e montagem de eletrônicos, tipo celulares, TVs, telas, computadores, onde você tem um monte de empresinha mequetrefe, tipo um multilaser já positivo, que importam um produto white label praticamente pronto da China, montam em Manaus, grudam o adesivinho deles ali e vendem pra você por 2 vezes o preço. Custava ser a Zona Franca no ABC Paulista? Olha que incrível se fosse. A nossa qualidade de vida seria muito superior. Para eu pensar que a nossa qualidade de vida seria superior se fosse a Zona Franca no ABC. Oh, quero desenvolver o Nordeste. Tá, beleza. Faz a Zona Franca na costa do Nordeste. Pronto, ó. Fica mais fácil. Isso que você Mas não. você encontraria no AliExpress, por exemplo. Mas... que pena, não dá mais pra importar. Nossa, muito triste. Então o que você tem ali é basicamente a fábrica de Lego, comprando as pecinhas prontas e encaixando elas. Por essa natureza, os empregos oferecidos são de baixo nível de especialização e oferecem baixos salários. 59% dos funcionários do Polo recebem até 2 salários mínimos só. E baixa especialização também significa baixa produtividade, não é à toa que só 2% do faturamento do Polo Industrial de Manaus venha do exterior, mesmo que 65% dos insumos venham do exterior. Então, fazendo um resumo do Polo Industrial de Manaus, o que você tem lá é basicamente um monte de empresa estrangeira e algumas nacionais de baixa produtividade com benefício tributário para produzir numa região... Não fala produtividade não, que os nacionalistas enlouquecem. Produtividade, eles não sabem o que esse termo significa. Totalmente isolada do Brasil, servindo como montador de peças e empregando mão de obra mal remunerada para vender para o resto do Brasil produtos mais caros do que se a gente simplesmente cortasse tudo isso e pudesse importar.
O LeMay saberia muito bem o que deveria ser feito com a Zona Franca de Manaus. O que vocês acham? Tudo isso mesmo, elas não pagando imposto de importação, IPI, tendo redução do IRPJ e podendo ter redução de até 100% no ICMS. Com tudo isso, eu não tenho medo de dizer que seria melhor para a economia brasileira como um todo, e até para os trabalhadores, pagar 200 mil reais para cada um deles, cavar buracos no chão e encher de terra de novo, do que ter feito a Zona Franca de Manaus. Meus parabéns aos envolvidos. E para Esse é o teu país. eu Esse é deixo o teu vocês país. com a indignação daquele que é possivelmente minha maior inspiração intelectual, o Diabo Loiro em pessoa, ele mesmo, Marcos Lisboa. Temos o lucro presumido, pois é, deu errado. Fizemos a Zona Franca de Manaus. Vai explicar para alguém que nós montamos as peças de São Paulo, despachamos de caminhão, agora com tabela com frete, até o Porto de Santos, sobe de navio até Belém, pega outro navio, porque agora é Rio, vai até Manaus, chegam as peças em Manaus, lá monta-se uma motocicleta, que aí desce de navio até Belém, vem até o Porto de Santos de volta e sobe a Serra do Mar para ser vendida em São Paulo. Deve ser a moto mais viajada da história, com 0 quilômetros. Alguém acha que isso pode dar certo? Alguém em sã consciência. Os nacionalistas brasileiros, eles vão defender isso até o último homem. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Essa terra maravilhosa! Ai, meu Deus do céu, cara! Foi muito autocontrole pra não ficar xingando a cada 15 segundos, velho. Foi muito autocontrole.